Bom, pessoal, vamos resolver agora esse exercício aqui também pelo método da superposição, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vai resolver uma fonte de cada vez, certo? Então, primeiro para a fonte A. Então, a gente mantém a fonte A, copia o circuito novamente, só que no lugar da fonte B, como é uma fonte de tensão, a gente substitui por um curto-circuito, certo? Então vai ficar o que aqui? 10, 1 e meio. Então quer dizer, para a gente achar as correntes que vão passar aqui, primeiro é bom a gente achar a corrente total que vai estar aqui. Para a gente achar a corrente total, a gente acha a resistência total aqui. Então vai ficar 10 paralelo com 1, qual que vai ser? 10 vezes 1 dividido por 11. Isso aqui, portanto, vai ficar 0,90. 0,91 ohms. Ok? Bom, isso é a resistência paralela que tem aqui, ó, certo? Então é como se essa daqui fosse uma resistência só de 0,91 ohms. Essa resistência de 0,91 está em série com essa resistência de 0,5. Então, a resistência equivalente desse circuito aqui vai ser 150 volts com uma resistência de 1,41 ohms, certo? Que 1,41 vai ser o 0,91 mais 0,5. Portanto, a gente acha que a corrente total que vai passar aqui é quanto? A corrente total vai ser 150 dividido por 1,41. Então, vai ser 106,38 amperes. Ou seja, a corrente que vai estar passando aqui vai ser 106,38 amperes. Essa corrente, ela vai, vamos voltar para esse circuitinho aqui, ela vai se dividir entre essas duas correntes. Então, agora a gente usa o divisor de corrente. Então, para a gente achar, vamos entender aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, I1, I2 e 3. Então, quando a gente achou essa corrente aqui, a gente já viu o quê? Que o I1 da fonte A vale 106,38 amperes. Ok? Agora, para achar o I2 e o I3, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a corrente que está vindo aqui, ó, certo? Essa corrente que está vindo aqui, deixa eu tirar esse aqui que não vai, pode atrapalhar a gente. Essa corrente aqui, ela vai se dividir nesses dois pedaços. Então, vamos utilizar a formulinha do divisor de corrente para achar cada uma delas, né? Então, essa corrente aqui, que é o I2 da fonte A, e essa correntinha aqui, que é o I3 da fonte A, certo? Então, a gente vai calcular aqui e ver que essa corrente vai ser, então, a corrente no ramo 2 aqui, vai ser 10 dividido por 11 vezes 106,38, né, que é a corrente total. Com isso aqui, a gente vai chegar aqui, vezes 10 dividido por 11, vai ser uma corrente de 96,72, e a outra corrente vai ser aqui 1 dividido por 11 vezes 106,38, que vai ser igual a 9,67 amperes. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. O I1 é 106. O I2A é a corrente que a gente calculou aqui, era a corrente que descia. Mas como ela está subindo, vamos colocar aqui ela negativa. Então, vai ser menos
96,72 amperes. E o I3 da fonte A vai ser 9,67 amperes. Ok? Beleza, resolvemos então para a primeira fonte. Vamos resolver agora então para a segunda fonte. Para a segunda fonte, como é que vai ficar o nosso circuitinho aqui? Vai ficar, substitui então a fonte A por um curto-circuito. Então vai ficar aqui 0,5, 1, a minha fonte de 160 e o outro resistor aqui de 10. Então, para a gente achar a corrente total agora, a gente vê que esse está em paralelo com esse e em série com esse daqui. Então, quando a gente calcula o paralelo de 10,5, vai ficar como? 10 vezes meio dividido por 10,5. Então, vai ficar uma resistência equivalente de 0,47, o paralelo desses dois, em série com isso aqui, então vai ficar uma resistência total, né? Vamos desenhar ele novamente aqui. Então vai ficar 160 e uma resistência total aqui de 1,476 ohms. Bom, agora que a gente já calculou a resistência equivalente, a gente calcula a corrente total que vai sair daqui. Então, essa corrente vai ser o quê? Na fonte B, a corrente total da fonte B vai ser 160 dividido por 1,476. Isso aqui vai dar uma corrente de 108,39 amperes. Essa corrente é a corrente que está subindo aqui, certo? É a corrente que vai estar subindo aqui. Então, a gente já sabe que o I2 da fonte B vai ser igual a 108,39 amperes. Falta calcular as outras duas aqui. Essa corrente de 108, ela vai ser dividida nesses dois resistores. Então, basta fazer o divisor de corrente. Para a gente achar aqui, então, o I2 da fonte B, o I1 na fonte B, né, vai ser o quê? 10 dividido por 10,5 vezes 108,39. Isso aqui, então, vai ficar uma corrente, então, de que o I1B é uma corrente, então, de 103,225 amperes. E a corrente, só que vamos ver, a corrente da fonte 1 e B, a gente viu aqui, ela iria descer, certo? Mas, na verdade, ela teria que estar subindo. Então, a gente já sabe que essa corrente aqui vai ser negativa. Então, onde eu estou anotando essa resposta aqui, I1B vai ser igual a menos 103,225 amperes. Já a corrente I3B vai ser o quê? A corrente que vai, o divisor de corrente é a parcela que vai passar para cá. Então, vai ficar 0,5 dividido por 10,5 vezes 108,39. Isso aqui vai resultar, então, em um I3B de 0,5 dividido por 10,5 vezes 108,39. Vai resultar, então, num I3 de 5,16 amperes. Então, eu sei que o I3B é igual a 5,16 amperes. Ok? Agora, para eu achar as correntes 1, é só eu somar essas duas. Certo? Então, eu sei que a I1 vai ser a I1A mais I1B. Que, portanto, vai ser 106 menos 103 aqui, né? 106,38 menos
103.225 vai dar uma corrente I1 de 3,155 amperes. A corrente I2 vai ser menos 96 mais 108. Então, vai ficar 108,39 menos 96,72, dá uma corrente de 11,67 amperes. E a minha corrente I3 vai ser o quê? I3 da A mais o I3 da fonte B. Portanto, vai ser 9,67 mais 5,16. 9,67 mais 5,16 é igual a 14,83 amperes. Então, se você comparar isso aqui com os outros métodos que fez a análise, a gente chegou exatamente no mesmo resultado, ok?